Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao 5. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará, porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Muito bem, meus queridos, nós, em vídeo anterior, havíamos comentado que possivelmente, em uma oportunidade, nós voltaríamos a comentar sobre o assunto das versões da Bíblia, né? Porque a leitura que nós acabamos de ler aqui, São Paulo estava profetizando que haveriam de vir tempos em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Mas às vezes eu fico pensando, se não suportariam a sã doutrina, por que não abandonam
a ideia de ser cristão? Por que não abandonam a ideia de Bíblia? Não é? Mas não se quer abandonar, mas se quer ter uma forma de se facilitar as coisas. Não é? É muito triste a gente pensar nisso. Mas vamos aí, né? Vamos discorrer um pouco aqui. Então, eles sentiriam comichão nos ouvidos e iam tentar arrumar alguns doutores, alguns ensinadores, para lhes falar conforme suas próprias concupiscências, e eles desviariam os ouvidos da verdade, não é? E assim por diante. Então, eu queria comentar aqui, como eu já havia falado com os irmãos, né? Comentar aqui alguns exemplos, pelo menos, para que nós possamos ficar mais atento, não é? Nessas condições. Hoje nós temos Bíblia, linguagem de hoje, Bíblia de todas, internacional. Então, quer dizer, a Bíblia foi alterada. O livro, a palavra de Deus não é? Mas então, vamos aqui bem depressa. Eu quero citar uma escritura que está em 2 Timóteo, capítulo 3, e verso 16. E desta vez eu quero citar como está escrito na Bíblia Almeida, corrigida, revisada, fiel. Toda a escritura divinamente inspirada... Eu quero repetir a leitura porque isso é muito importante. Almeida, corrigida, revisada, fiel. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora eu quero ler a mesma escritura na Bíblia atualizada. É uma Bíblia que você encontra no aplicativo do Bíblia Inário. Ela é atualizada, não é? Então, lá está escrito assim, a mesma coisa, a mesma escritura de 2 Timóteo, ali, não é? Onde eu acabei de ler. Então, lá diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Você entendeu a diferença? Deu para perceber? Na primeira leitura está escrito que toda a escritura é divinamente inspirada. Quer dizer, toda a Bíblia, não é? Agora, nessa segunda leitura, está escrito assim, que toda escritura que porventura seja divinamente inspirada é boa para redarguir, para corrigir, para ensinar e tal. Então, o que acontece? Coloca uma sombra de dúvida nas palavras da Bíblia Sagrada, que pode ser que nem tudo que esteja ali seja inspirado, não é? Então, neste caso, a Bíblia corrigida, revisada, fiel, ela ganhou um ponto, não é? Agora nós vamos para um outro exemplo. Esse daqui está em São Lucas, capítulo 17, versículo 37. Então, na Almeida corrigida, revisada, fiel, está escrito assim: e respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Muito bem. Agora vamos para a Bíblia King James, que é uma versão também atualizada, né? Então diz assim, a mesma escritura diz assim: diante disso lhe indagaram: onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Os irmãos viram a diferença? Como é grande, né? Porque é o seguinte, eu penso que os homens, os doutores que Timóteo falou, né, eu digo que Paulo advertiu Timóteo, ou sobre os quais Paulo advertiu Timóteo, eles fariam isso, porque uma pessoa simples que só sabe o seu beabá não vai fazer uma coisa dessas, não vai redigir, corrigir uma Bíblia,
né? Então são doutores que fazem isso. Agora, veja bem, a natureza de uma águia e a natureza de um urubu. Uma águia, ela só come carne fresca, ela vive nas alturas e ela representa Deus. Ela representa os profetas. E o urubu não representa Deus e nem os profetas, né? O urubu, a natureza dele, gosta de se alimentar com carnes putrefadas, em alto estado de decomposição. A águia não. A águia gosta e se alimenta somente de alimento fresco. E outra hora a gente vai entrar também nesse assunto sobre o que é alimento fresco e o que é alimento putrefado, não é? Bom, então nós vamos para o terceiro exemplo agora. Isso está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, não é? Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 5. Então agora nós vamos novamente para Almeida Corrigida, Revisada, Fiel. E na sua testa estava escrito um nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então aqui está na Bíblia Corrigida, Fiel. Agora nós vamos para a Bíblia King James, não é? Que é também atualizada, e está escrito assim: e em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Você viu a diferença, não é? Então, nesse caso aqui, a King James ganhou um ponto, não é? E a outra perdeu um ponto. Ela já tinha ganho 2 pontos, agora perdeu 1. Porque, como eu já disse que a Bíblia ela foi escrita por revelação, é necessário que se entenda também por revelação o que aquilo quer dizer. Se mudar uma coisa, muda completamente o sentido do assunto. Então, prostituição, na primeira que nós lemos, diz que ela na testa da mulher estava escrito que ela era mãe das prostituições. E aqui na King James está dizendo que ela é a mãe das prostitutas. Olha a diferença. Prostituição é o ato de se prostituir. E prostituta é a pessoa que se prostitui. Porque aí há uma revelação muito grande. Porque foi visto uma mulher, né, ali em Apocalipse. Ela estava muito bem trajada, vestida de púrpura e de pedras preciosas. E ela se prostituiu com os reis da terra. Essa mulher. E você sabe que quando a Bíblia fala da mulher, ou de mulher, fala da igreja. É um tipo, não é? Então ela se prostituiu com os reis da terra e ela estava muito ricamente vestida. E ela foi mãe de outros seres, vamos dizer assim, com a mesma espécie, que se é humano, nasce filhos humanos, não é? Então, ela seria mãe do quê? Se ela é uma igreja, ela seria mãe de igrejas. Você está entendendo? E ela era prostituta porque ela se contaminou, se prostituiu com os reis da terra. Sabe por quê? Esse assunto vai longe demais da conta. Eu não dou conta de falar em poucos minutos isto, né? Mas ele vai muito longe, esse assunto. Ela se prostituiu porque ela não queria ser pobre. Ela queria ser rica. Ela não queria ser humilde. E o Senhor Jesus Cristo falou assim, que se alguém quisesse seguir após ele, devia negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir. Porque o Filho do Homem, as raposas têm seus covis, né? As aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas se você quiser seguir, então você tem que saber que você vai ter que se despojar de tudo, né? E acontece que essa mulher de Apocalipse 17, ela se prostituiu com os reis da terra e ela se tornou uma prostituta
porque ela gostava de riquezas. Ela não queria ser uma mulher pobre. E o marido dela, que era o Senhor Jesus Cristo, não prometeu que ela seria rica neste mundo aqui. Então, quando você vê um evangelho que está prometendo muita riqueza nesse mundo, você fica atento com ele. Porque o Senhor Jesus Cristo não prometeu isso aqui na terra, não, para a esposa dele, não é? E como ela não gostava de ser pobre, ela não aceitava essa ideia, ela se prostituiu com os reis. Reis mesmo, literalmente falando, né? E aí ela se enriqueceu, a igreja enriqueceu. E aí ela gerou filhas que também se prostituíram e também desejaram a riqueza. Você nunca prestou atenção na corrida desenfreada que a igreja, eu falo a igreja de um modo geral, né? Assim, todas as correntes denominacionais. Você já reparou a corrida, melhor dizendo, desenfreada em busca do crescimento, em busca do que é grande, em busca de criar impérios na terra, através do dinheiro, né? E faz-se tudo, engana-se as pessoas, né? Trai, engana a fé das pessoas com o dinheiro, né? Prometendo cura divina, prometendo outras coisas, e isso não é característica da esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Apocalipse 17:5, ela está adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E as filhas dela que ela gerou também estão na mesma corrida, desenfreada, né? Vamos agora ainda para um quarto exemplo, não é? Depois a gente fica com mais tempo um pouquinho para comentar mais, não é? Esse outro exemplo está em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Então, na Almeida Corrigida, Revisada Fiel, está escrito assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso está na Revisada Fiel. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Na King James, que é atualizada, e na qualquer outra atualizada está assim, não é? Está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. E eu acho que até na corrigida, que não é a fiel, também está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Olha a diferença disso. Porque é o seguinte, os cristãos têm aquele que os fortalece, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Agora, se nós lemos tudo posso naquele que me fortalece, isso foi uma forma de abrir uma brecha para se acreditar que não é somente Jesus que é o Salvador. Os maometanos, por exemplo, podem ler essa escritura, apesar deles não serem cristãos, né? Mas se eles quiserem, eles podem ler essa escritura e dizer, na Bíblia deles está escrito que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E quem é que os fortalece? Quem é que fortalece a fé dos maometanos? É Maomé. Então veja só a situação que nós enfrentamos com as alterações nas traduções da Bíblia, não é? Então, voltando um pouquinho aqui em Apocalipse, que agora nós temos um restinho de tempo que dá para a gente comentar um pouquinho, não é? Aqui em Apocalipse 17, então nós vemos ali que essa mulher estava sentada sobre muitas águas, né? E águas quer dizer povos, nações e línguas. E ela está sobre 7 montes. E ela se prostituiu com os reis da terra. Você sabe que ela é a primeira noiva, né? E veio de Pentecostes, nasceu em Pentecostes e veio até o ano 300, ao 3º século. No ano 325, ela começou a se desviar da verdade e começou a incluir credos, incluir dogmas
na fé cristã. E o que aconteceu? Não é? Ela se desviou completamente e ela chegou a ponto de vender salvação, vender indulgências para aqueles homens ricos, muito abastados e cruéis, que matavam seus escravos e tudo, e ela então mandava seus emissários a vender para eles a indulgência. Se eles tinham muito pecado, eles pagavam mais caro pela sua salvação e ficavam livres do pecado. E assim por diante, não é? E depois vieram as filhas que tentaram seguir pelo mesmo caminho. Você vai observar que quando o Senhor Jesus Cristo chegou no templo, ele olhou, eles estavam lá fazendo comércio no templo. Eles estavam vendendo pombas, vendendo cordeiros e assim por diante, porque aí o pecador, o que ia sacrificar, vinha para sacrificar, então ele não precisava ter o trabalho de trazer, ele não fazia aquilo mais pela devoção, pela fé, não é? Então ele vinha ali só para cumprir um ritual, chegava lá, comprava ali mesmo no templo um cordeiro e sacrificava o cordeiro e pronto, já estava tudo resolvido para ele, não é? Ou então ele comprava um par de rolinhas e sacrificava e pronto. Mas o verdadeiro sentido do sacrifício foi perdido, não é? Foi perdido por eles. E quando o Senhor Jesus Cristo chegou lá, ele olhou aquilo, ele disse, isso não pode continuar assim. E eu penso que ele deve ter voltado para a casa dele, a Bíblia não diz isso, não é claro? Mas a Bíblia só diz que ele teceu um azorrague de cordas. Ele fez um reio, não é? Um rebenque, né, de cordas, e voltou lá e desceu o reio neles, naqueles irmãos que estavam fazendo comércio no templo. Agora, medite um pouquinho comigo se hoje em dia não está assim também da mesma maneira, né? Nós vemos venda de lencinho orado, nós vemos venda de vassoura orada para varrer as coisas ruins da casa, nós vemos venda de óleo orado, óleo ungido, para você ungir as pessoas, ungir sua casa e tudo. Quer dizer, é tudo coisa, é tudo comércio relacionado com a fé do povo. Era do mesmo jeitinho que eles estavam aquele dia. E se Jesus chegasse hoje, ele fazia novamente o rei de cordas e descia a corda neles. Nessa gente que engana o povo. O povo pensa que compra a sua cura, que compra a sua salvação com dinheiro. Quem dá mais? Quem dá 100? Quem dá 50? Depois que não tem mais a nota de 100, porque ninguém mais tem lá, então abaixa para 50. Quando acabar, não tem mais ninguém que tenha 50, quem dá 20? Isso é comercializar a fé do povo. Por quê? Porque as filhas não se contentam em ser pobres, igualzinho a mãe delas, não é? E por que são filhas? Porque as doutrinas são iguais. O batismo delas é igual, não é? O cordão umbilical delas está grudado na mãe ainda, não é? Crê em 3 deuses, que não existem 3 deuses, existe um só Deus, a Bíblia fala, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus. E alguém pode dizer, não, mas é um Deus em 3 pessoas. Não, não é, isso aí não existe. É uma ignorância, uma irracionalidade pensar que há um Deus em 3 pessoas, porque para existir uma pessoa, é preciso que exista uma personalidade. E se houver 3 pessoas, tem 3 personalidades. Sendo 3 personalidades, são 3 deuses. Não é um Deus só. E aí, sabe o que acontece? Os adoradores dessa doutrina são politeístas, são pagãos, não é? Mas enfim, o assunto nosso que nós gostaríamos de abordar era esse, que foi o assunto das versões, que nós precisamos tomar cuidado. Você pode dizer, mas então, em que versão eu vou acreditar? Você tem a sua Bíblia normal,
Mas o que você precisa ter é o Espírito Santo, porque é Ele que te guiará, na verdade, né? O Senhor Jesus Cristo diz, quando Ele vier, Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho falado. É o Espírito Santo que não vai deixar você errar. É o Espírito Santo que vai te guiar, me guiar, e não vai deixar que nós erremos. Aleluia. Que Deus nos ajude, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, e permitindo Ele, nós voltaremos novamente com mais uma porção de meditações para o nosso enlevo e edificação espiritual. Amém. Amém, Jesus.